A função da igreja é pregar o evangelho para aquele que não conhece a Cristo e também edificar a vida do crente, tá? Isso na igreja dos adultos e também na igreja da criança, tá? Então, não é local de entretenimento e também não é local apenas de discipulado. Que a gente vê que algumas igrejas são um pouco melhores, elas têm um discipulado bom, não é só entretenimento, porém a gente não pode esquecer do evangelismo. Porque se você pegar uma pessoa que não é crente ainda, uma pessoa que está no seu estado natural, a gente fala que tem a criança peixe e a criança ovelha, né? No IMC a gente ensina isso. A criança peixe é aquela que ainda precisa ser evangelizada, precisa ser pescada. E a criança ovelha é que precisa ser pastoreada. Se você pega uma criança peixe, uma criança está no estado natural dela, tá? E começa a encher o ouvido dela com o discipulado, falar para uma menina qual o tamanho da saia que ela tem que usar, ou para o menino com quem que ele tem que andar, que ele não pode falar isso, que ele não pode assistir aquilo, que ele não pode isso, que não pode aquilo. Você tá até falando coisas boas para a vida dele, que a palavra de Deus é boa, perfeita e agradável para nossa vida. Porém, é muito chato para quem não é crente. Eu já estive do outro lado, como adulto, um crente te perturbando seu ouvido como que você tem que viver. Tá? Por isso que o crente tem essa forma de chato. Não é que ele é chato, é que ele tá empolgado querendo ensinar o que é bom para ele, tá? Porém, a gente tem que ter habilidade, gente, de entender que a pessoa não tá preparada ainda, tá? Ela tá no estado natural dela e a criança que tá indo obrigada ali na igreja, ela vai ouvir aquilo, vai ficar quieta, tá? Que ela não tem opção, ela tá sendo levada ali pelos pais. Mas aí quando ela faz 15 anos de idade, quando ela sente alguma liberdade e autonomia, o que ela faz? Vai embora. Sai fora, tá? Porque ninguém quer ficar sendo julgado o tempo todo. E o evangelho é assim, gente. Ou você é atraído por aquilo, ou você é repelido. Tá? Se você tiver um encontro verdadeiro com Jesus e se tornar templo do Espírito Santo, você vai passar a amar aquela lei. Tá? Você vai entender que aquilo é bom para sua vida. Mas para que isso aconteça, você precisa ser evangelizado. Alguém precisa falar na sua cara que você é pecador, que você precisa de Jesus. E aí Deus vai abrir o seu entendimento. Humanamente é impossível que você tenha esse entendimento, tá? Porque as vontades da carne são muito fortes, mas com a ajuda do Espírito Santo, Deus abre o entendimento dessa pessoa, que foi o que aconteceu com a gente um dia. Isso. Né? E aí você passa a amar aquela lei, né? Mesmo com dificuldade, mas com a ajuda do Espírito Santo, você passa a amar aquela lei. Agora, se a pessoa não recebeu a Jesus como seu Senhor e Salvador, se ela não aceitou a Jesus, ela vai correr da igreja. E esses aí são os conhecidos, nossos queridos desviados, né? Que foram criados na igreja muitas vezes e hoje em dia não conseguem congregar porque não tem interesse naquilo. E você, por exemplo, a população carcerária do Rio de Janeiro, tem pesquisa para isso. Quando o IBGE passa por lá, pergunta a idade, pergunta onde nasceu. Quando chega na parte da religião, muitos respondem que são evangélicos, mas estão ali naquela situação. E muitos não são convertidos. Né? Foram apenas igrejados, conhecem a Bíblia, têm conhecimento, né? Enfim, já foram ensinados a Bíblia. Porém, você pode estar sendo bíblico, meu irmão, e não estar sendo evangelístico, né? Você pode estar falando sobre a Bíblia o tempo todo, você pode ser uma verdadeira, um verdadeiro teólogo, um professor de teologia, e ainda assim não ser convertido. A gente tem aí casos de professor de seminário que não é convertido. Os próprios alunos já comentam isso. Fulano, ele é teólogo, ele entende toda a história da igreja, mas ele não é convertido. Isso é possível, tá?